Estudando a Bíblia com Ed Carlos Campos. Saudação de paz a todos. Vamos juntos estudarmos a palavra de Deus? A mensagem bíblica que eu quero compartilhar com vocês se encontra no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 18 e o versículo de número 35 ao versículo de número 39. Diz assim a palavra de Deus. E aconteceu que quando Jesus se aproximava de Jericó, um cego que estava assentado à beira do caminho, pedindo esmolas, e ouvindo o barulho da multidão que passava, perguntou o que era aquilo. Anunciaram-lhe que Jesus o Nazareno estava passando. Então ele gritou: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E os que iam na frente o repreendiam para que se calasse. Mas ele gritava cada vez mais: Filho de Davi, tenha compaixão de mim. Os versículos que eu acabei de fazer menção com vocês, para estudarmos, extrairmos pérolas preciosas. Jesus estava na Judéia, além do Jordão, 30 quilômetros de distância de Jericó. Jesus então está com seus discípulos e decide subir para Jerusalém para celebrar a Páscoa, marchando para a sua crucificação. Jesus então toma consigo seus discípulos e sobem para Jerusalém. Uma multidão sobe também junto com Jesus. Era de costume, quando pessoas iam celebrar a Páscoa, subirem em caravanas, até mesmo por causa dos piratas que haviam às margens das estradas, os salteadores, que roubavam pessoas que estavam subindo para negociar, tanto em Jericó quanto em Jerusalém. Era normal essas caravanas subirem. Jesus então vai subir para Jerusalém, mas ele vai passar em Jericó. Jesus tinha um propósito em Jericó. Jesus ia pernoitar em Jericó, na casa de um homem chamado Zaqueu. Eu quero que você entenda que hoje nós vamos falar de Bartimeu, filho de Timeu, segundo a narrativa do Dr. Lucas. Então, quando Jesus está subindo, havia um cego mendigando à beira do caminho, por nome de Bartimeu, conhecido como Bartimeu. Este homem, quando ouviu barulhos, ele vai interrogar pessoas que estavam passando próximo dele. Ele era cego, mas ele ouvia bem. E a quem ele indagou, essa pessoa vai responder: Jesus o Nazareno está passando. Perceba-se bem um ponto aqui. Essa pessoa que informou este cego, ele conhecia Jesus como o Nazareno. Só que o cego, quando ouviu que Jesus o Nazareno estava passando, quando ele foi informado a respeito dessa notícia, ele sabia que era o Jesus que estava curando, porque a fama de Jesus percorreu todas as cidades circunvizinhas de Jerusalém. Todo mundo sabia que havia um Jesus que estava operando grandes milagres extraordinários na vida de pessoas. Percebam-se bem que Jesus estava subindo para a Páscoa, marchando para a sua crucificação. Esse cego estava diante da sua única e última oportunidade, porque Jesus iria ser crucificado. Só que quando apresentaram Jesus como Nazareno para ele, ele vai clamar Jesus não como Nazareno. Ele vai chamar a atenção de Jesus, chamando o Senhor Jesus por um título messiânico. Ele vai reconhecer Jesus como filho de Davi e dizer que Jesus, somente Jesus, tinha autoridade para libertá-lo daquela enfermidade, daquela cegueira. Ele vai fazer algo diferente. O informante que disse ao cego que era Jesus o Nazareno, essa era a ótica do informante que o Nazareno estava passando. Mas a visão do cego era que o filho de Davi estava passando. Ele não enxergou Jesus como Nazareno,
ele enxergou Jesus como o Messias, o filho de Davi, que a profecia havia se cumprido, que o filho de Davi, que operaria milagres extraordinários, estava passando ali naquele exato momento, e aquele cego estava diante da sua única e última oportunidade. Então ele vai reconhecer a autoridade messiânica de Jesus e gritar: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Então a multidão que ia adiante começaram a dizer, olha no verso 39, e os que iam na frente o repreendiam para que se calassem. A multidão, alguns da multidão, repreendiam o cego, querendo calar a voz do cego, mas eles não entendiam que o cego estava diante da sua única e última oportunidade. E nada, e nem ninguém, e nenhum obstáculo foi o suficiente para calar a voz daquele cego. Então ele insistiu, ele persistiu, até que o Senhor Jesus parou para ouvi-lo. Ouça bem o que eu vou dizer para você através desse texto. O clamor de um homem desesperado diante da sua única e última oportunidade. Não houve barreiras para aquele cego. Ele precisava de um milagre, e o milagre daquele cego estava próximo dele. Ele não poderia deixar passar a oportunidade. Você que está me vendo neste vídeo, está me ouvindo, você que está comigo neste estudo bíblico, talvez você esteja diante de uma única e de uma última oportunidade. E existem situações e circunstâncias querendo parar e calar você, querendo inibir você, querendo pôr uma barreira em você para que você não chegue até o seu objetivo. Eu quero dizer algo para você. Tome o exemplo deste cego diante da sua única e última oportunidade. Ele não deu ouvido à multidão, ele clamou, ele insistiu, ele perseverou, até que no versículo 40, Jesus parou. O clamor daquele cego fez o Senhor Jesus parar em seu favor. E quando Jesus parou, a multidão parou. Todo mundo parou, porque o cego não parou de clamar até Jesus parar. Você está diante da sua única e última oportunidade. A multidão, as situações e as circunstâncias não pode parar você. Não deixe ser intimidado. Persevere, insista, que uma hora o Jesus do cego, ele vai parar. E quando ele parar, olha o verso 40. Jesus parou e mandou que trouxessem o cego. Jesus parou. E na versão Almeida atualizada, ou corrigida, o texto vai dizer, ele te chama. Alguém da multidão foi até o cego e disse, ele manda te chamar. Entendam bem, ele estava diante da sua única e última oportunidade. Nada e nem ninguém pôde pará-lo, porque ele entendia que o Messias estava ali. E assim eu digo a você, não pare, persevere, insista, persista, que vai chegar um momento que Jesus vai parar em teu favor e ele vai mandar te chamar. E quando ele mandar te chamar, vai ser para realizar o extraordinário na sua vida. O extraordinário na sua vida. Você quer pegar a parte 2 desse estudo do cego de Jericó? Fica comigo. Estarei postando a segunda parte. Que essa palavra, que esse estudo possa edificar a sua vida. Lembre-se, a sua vida é uma dádiva divina. Viva ela para a glória de Deus. Deus abençoe. Um grande abraço. Compartilhe esse vídeo com mais alguém
para que sejam edificadas.